Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então nosso estudo a respeito dos geradores elétricos e agora iremos discutir a respeito de um circuito elétrico simples, aquele que tem apenas o gerador e resistor. Então, olha só, a condição primordial para se estabelecer um circuito elétrico é a presença de um gerador elétrico. É óbvio, né? Porque se não tivesse algo para gerar o movimento dessas cargas elétricas, eu não teria a existência de um circuito elétrico. E um circuito elétrico constituído por um único gerador e um único resistor a ele ligado é chamado de circuito simples. Então, circuito simples é aquele que tem apenas um gerador e um resistor. É essa representação que a gente tem aqui. Ah, professor, mas aqui eu tenho um Rzão e um Rzinho também na resistência? Sim, mas esse Rzão é a resistência do resistor e esse Rzinho é a resistência interna associada ao meu gerador, assim como nós já vimos nos vídeos anteriores da parte teórica. Então, nesse caso, como não há existência de nó, a gente tem que tanto essa resistência interna do gerador quanto a resistência do nosso resistor estão em série. E a corrente elétrica que atravessa o gerador é a mesma corrente que atravessa o resistor de resistência R. Sendo que no gerador, essa diferença de potencial UAB ela vai ser igual à força eletromotriz menos o produto da resistência interna pela corrente que passa por esse gerador. Já vimos isso também nos vídeos anteriores. E no resistor, essa diferença de potencial UAB é dada pela lei de Ohm, que é V para I, a resistência do resistor, que multiplica a intensidade de corrente. Lembrando que esse Rzinho é a resistência interna e o Rzão é a resistência do resistor. E comparando essas duas grandezas aqui, como ambas tratam dessa relação da diferença de potencial, nós teremos que esse Rzão, que é a resistência do resistor, vezes a corrente, é igual a isso que está aqui do outro lado, ó. Epsilon menos Rzinho vezes I. Esse menos Rzinho I vou passar para o lado de cá. Então, fica o Rzão I mais Rzinho I, igual a Epsilon, que é a nossa força eletromotriz. Aqui eu consigo pôr a intensidade de corrente em evidência. Ela multiplica o Rzão, que é a resistência do resistor, mais o Rzinho, que é a resistência interna. Isso é igual a Epsilon. Então, a nossa corrente I será igual a Epsilon dividido por Rzão mais Rzinho. E essa expressão ela é conhecida como a lei de Ohm-Paulet, que proporciona a intensidade de corrente de um circuito simples que tem apenas um resistor e uma resistência interna associada a esse meu gerador, cuja força eletromotriz é representada por Epsilon. E no caso de eu ter um gerador ideal, cuja resistência interna é igual a zero, eu teria apenas que a minha corrente é igual à força eletromotriz dividida pela nossa resistência R do resistor, que acabará resultando na própria lei de Ohm, ok? Vamos resolver esse exercício para exemplificar essa lei de Ohm-Paulet. Então, diz o seguinte: um resistor de resistência R desconhecida é ligado aos terminais de uma bateria de FEM 9 volts e 1 ohm de resistência interna. Sabendo que a corrente elétrica através do resistor externo é de 0,3 A, determine o valor de R e a DDP no resistor. Conforme enunciado, trata-se de um circuito simples, que temos apenas o gerador e um resistor. E de acordo com a lei de Ohm-Paulet, nós temos que a resistência R ela aparece nessa relação, que a corrente I ela é igual à minha força eletromotriz dividido pela soma da resistência do resistor mais a minha resistência interna. Então, neste caso, o valor da corrente eu já sei, que é de 0,3, igual a minha força eletromotriz é de 9 volts, dividido por a resistência R do meu resistor, que eu ainda não conheço, mais o valor da minha resistência interna, que vale 1. Para ficar mais fácil, se liga só no que eu vou fazer. Esse R mais 1 está dividindo. Eu vou passar ele para cá, multiplicando. Então, ó, R mais 1. Igual. Aqui eu tinha o 9 do mesmo jeito. E esse 0,3 que estava multiplicando, eu passo ele para cá, dividindo. 0,3. Ai, professor, mas é muito difícil. Então tá, campeão. Coloca um aqui e multiplica cruzados. Vai ficar no mesmo resultado, tá bom? Então agora aqui eu tenho que fazer essa divisão. Olha só, aqui eu tenho uma casa decimal, aqui em cima não tem nenhuma. Pronto, igualei a quantidade de casas decimais. Posso cortar a vírgula e aí eu tenho então que R mais 1 será igual, em cima agora virou 90, dividido por 3. Então a minha resistência mais 1 será igual a 90 dividido por 3, que é 30. Então a minha resistência R será igual a 30 menos 1. Encontro que a resistência desse resistor é igual a 29 ohms.
E como eu conheci agora esse valor da minha resistência, eu consigo determinar o valor da DDP nesse resistor por meio da primeira lei de Ohm, que é V para R. Então, o valor da DDP é o que eu quero, o valor da resistência no resistor é de 29 e a corrente que passa nele é a mesma que passa no meu gerador, ou seja, 0,3 ampere. Então, o valor da minha DDP do resistor será igual. Vamos fazer essa continha. 29 vezes 0,3. 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. O zero nem precisa pôr, né? Multiplicação. Tem apenas uma casa decimal, dá 8,7. Então, a DDP no resistor é igual a 8,7 volts. E assim finalizamos este exemplo, bem tranquilinho, né? E quando os circuitos apresentam mais de um resistor e um único gerador, para a gente conseguir utilizar aquela lei de Ohm-Poilit, nós devemos transformá-lo num circuito simples, substituindo os resistores pelo resistor equivalente. Igual neste caso, eu tenho o R6 e o R5 em série, que depois estariam associados em paralelo com o R3 e R4, que também estão aqui em série. Depois de fazer essa associação resultante desses quatro, eu teria esses três resistores em série para no final chegar nesse meu circuito equivalente. Então, vou até pular essa parte no que diz respeito à associação de resistores, porque teoricamente vocês já viram isso, né? Então, após eu encontrar a resistência equivalente de todos os resistores presentes nesse meu circuito, eu consigo transformá-lo em um circuito simples, beleza? E, portanto, fica tranquilo aplicar a lei de Ohm-Poilit. A intensidade de corrente vai ser igual à força eletromotriz dividido. Ao invés de eu colocar a resistência de um resistor, eu coloco a resistência equivalente mais a resistência interna associada a esse gerador. E se o circuito tiver mais de um gerador, também devemos determinar a força eletromotriz e a resistência interna equivalente dessa associação, que é o que estudaremos logo mais, beleza? Então tem que ficar bem claro, pessoal, que uma associação de resistores em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, ou seja, não existem nós. Então, a corrente elétrica que passa pelo circuito é sempre a mesma, a DDP é dado pela soma e a resistência equivalente é dado pela soma. E quando nós temos a associação de resistores em paralelo, é porque cada resistor tem seus terminais ligados em dois nós distintos. Por exemplo, esse R1, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um outro nó, aqui também tem a existência de um nó, aqui eu também tenho a existência de um nó, que é quando eu tenho a bifurcação. Ó, aqui eu tinha um fio, ele se ramificou em dois. E nesse caso, em paralelo, a intensidade de corrente ela não é a mesma em todo o circuito. O que é em comum em todo o circuito é a diferença de potencial. Então, a corrente elétrica ela é total, ela é dada pela soma da corrente elétrica que passa em cada resistor e a resistência equivalente é dada por 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Mas esse não é o foco dessa nossa aula. Essa aula é para quem já entendeu muito bem essa parte de associação de resistores. Se isso não está bem claro para vocês ainda, deixa aí um comentário ou me manda uma mensagem, caso você seja meu aluno, que a gente tem que retomar esse conteúdo de associação de resistores, tá bom? Porque agora o nosso objetivo é discutir associação de geradores. Mas eu vou retomar aqui brevemente essa associação de resistores, então presta bastante atenção. Olha só, eu tenho um gerador de 20 volts e 1 ohm de resistência interna. Então aqui eu tenho o valorzinho da sua resistência interna e aqui eu tenho o valor da sua FEM, ligado a 3 resistores iguais a 6 ohms, associados em série e paralelo, conforme mostra a figura. Qual que vai ser a intensidade da corrente elétrica através do gerador e através de cada resistor de 6 ohms? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual que é a resistência equivalente desses 3 resistores. Então, olha só. Esses dois resistores aqui, eles não possuem nenhum nó entre eles. Logo, eu sei que esses dois resistores estão associados em série. Se eles estão associados em série, a resistência equivalente é dada pela soma. Então, será 6 mais 6. Então, a minha resistência equivalente será igual a 12 ohms. Beleza? Então, é como se ao invés de eu desenhar esses dois resistores, eu desenhasse apenas um. E esse um que eu desenhasse aqui, ele estaria em paralelo com esse outro aqui do meio, porque aqui tem a existência de nós. Então, esse resistor aqui de 6 ohms com esse outro que eu determinei aqui equivalente, eles estão associados em paralelo.
E a resistência equivalente é dado por 1 sobre resistência equivalente, igual a 1 mais sobre R1 mais 1 sobre R2. Só que quando eu tenho apenas dois resistores, nós sabemos que eu posso calcular direto essa resistência equivalente, quando eu tenho apenas dois em paralelo, por meio do produto dividido pela soma. Então, a resistência equivalente será igual. O produto R1 ali vale 6, o outro aqui vale 12. Então, 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Então, essa resistência equivalente do circuito será igual a 6 vezes 12. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, dá aqui ó, 72, dividido por 6 mais 12, 18. Então, a minha resistência equivalente será dada por meio dessa divisão. E 72 por 18 dá exatamente 4. Então, a resistência equivalente do meu circuito é igual a 4 ohms. E por que isso é importante? Porque por meio disso, agora por meio da lei de Poilt, eu consigo descobrir o valor da minha corrente elétrica, que ela é dado pela força eletromotriz dividido pela soma da resistência equivalente mais a minha resistência interna. Então, a minha corrente será igual a força eletromotriz 20 dividido pela minha resistência equivalente, que é 4, mais a resistência interna do meu gerador, que é 1. Então, a minha corrente I será igual a 20 dividido por 5, enquanto que a corrente do meu circuito ela é igual a 4 ampere, que é a corrente total do meu circuito. E para descobrir a corrente que passa em cada um desses resistores, eu tenho que determinar qual que é a diferença de potencial entre esses terminais A e B. Então, a diferença de potencial entre os terminais A e B será dada pela lei de Ohm. Será igual à minha resistência equivalente do circuito vezes a corrente. Então, a minha corrente I, que ó, inicialmente ela vem aqui nesse sentido, ela desce aqui também essa mesma corrente I, e quando chega aqui ela bifurca. Para cá vem uma certa corrente I1, e para cá vem uma outra corrente, que é a minha corrente I2. Então, eu posso escrever que minha diferença de potencial aqui, o AB, será igual à primeira resistência que eu encontro aqui, né? Que ela é igual a 6 vezes o valor daquela corrente 1, que vai ser igual à resistência equivalente que eu tenho nessa etapa, que é igual a 12 vezes aquela minha corrente I2. E essa DDP-UAB, pela equação do gerador, a gente sabe que ela é a FEM menos I vezes R. Então, essa DDP-UAB será igual a minha FEM, que é de 20, menos a corrente que passa, que é 4, vezes a corrente que é 1. Então, essa DDP-UAB será igual a 20 menos 4, que é igual a 16 volts. Então, a partir disso fica fácil. A primeira relação daqui que eu posso tirar é que esse 6 vezes I1 é igual a 16. Esse 6 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, I1 vai ser igual a 16 dividido por 6. Encontramos um valor aproximado de 2,67 ampere, que é o valor dessa minha corrente I aqui. Então, a corrente I1 que passa aqui nessa região, ela é igual a 2,67 ampere. E nesse outro caso, eu tenho que 12 e 2 também é igual a 16 volts. Então, 12 está multiplicando, passa para cá dividindo. Encontramos essa corrente 2 igual a aproximadamente 1,33 ampere, que é essa corrente 2 que ela também passa por aqui, ó. Então, I2 igual a 1,33 ampere. E quando elas se juntam novamente aqui, essa corrente I2 com essa corrente 1, elas saem para cá com o valor total da corrente que passa no circuito, I2 não, né? I total, que é esse nosso valor de 4 ampere. Agora vamos direcionar para o nosso foco, que realmente é a associação de geradores. Então, a primeira associação de geradores é essa que nós temos representado aqui nessa nossa figura. Então, dois ou mais geradores, eles estão associados em série quando eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, assim como no caso dos resistores. E para que isso aconteça, é necessário observar que não haja nó entre eles e o polo positivo de um esteja ligado ao polo negativo do outro. Então, de um modo esquemático, a gente tem aqui, ó, nessa representação aqui de pilhas associadas em série, ó, a parte positiva, o polo positivo de um no negativo do outro, o positivo de um ao negativo do outro, e assim por diante, ok? Nessa mesma representação que a gente tem aqui embaixo, ó, positivo ligando aqui no negativo. E o modo esquemático que aparece é, eu tenho aqui meu ponto A e meu ponto B, não tem nenhum nó entre os terminais. Eu tenho aqui o meu primeiro gerador, segundo gerador, terceiro e quarto. Cada um tem a sua resistência associada a ele, cada um tem a sua diferença de potencial. E observe que todos são percorridos por uma mesma corrente I. E o gerador equivalente
ou seja, que tem a força eletromotriz equivalente, que tem a resistência equivalente, ela vai gerar a mesma diferença de potencial que a associação, quando ele é percorrido pela mesma intensidade de corrente I dessa mesma associação. Então, como a DDP é dado pela soma da DDP do primeiro, a DDP do segundo, a terceira com a do quarto, e a gente sabe que essa DDP, a equação de cada gerador, é a força eletromotriz menos a resistência interna pela corrente, a segunda força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, a terceira e a quarta, a gente consegue pôr em evidência, separando a soma de todas as minhas forças eletromotrizes e de todas as minhas resistências multiplicando por essa mesma corrente I. Então, para o gerador equivalente, nós teremos que a DDP equivalente ela é igual à soma de todas as minhas forças eletromotrizes menos a soma de todas as resistências, que é a resistência equivalente, vezes a corrente I. Então, a força eletromotriz equivalente é dado pelo somatório de todas as minhas forças eletromotrizes. E a minha resistência interna equivalente também é dado pela soma de todas as resistências equivalentes internas. Beleza? De todas as resistências internas de cada gerador. E teremos uma associação em paralelo quando dois ou mais geradores estão associados a uma mesma tensão elétrica que cada um forneceria individualmente, e para que isso aconteça é necessário observar que os geradores têm que ser idênticos, ou seja, ter a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna associada a ele, e o polo positivo esteja ligado ao polo positivo e o polo negativo ao polo negativo. Então, a associação em série, positivo no negativo, ou seja, em polos diferentes, e quando a gente tem associação em paralelo, eles são ligados no mesmo polo. Observe que aqui tem o meu polo positivo ligado ao polo positivo do outro. A mesma coisa acontece também para o polo negativo. E ele mesmo já indica que eu não tenho a minha mesma intensidade de corrente. A intensidade de corrente ela é dividida. Nesse caso, como eu tenho dois geradores, ela foi dividida em dois, porque quando eu somo as correntes, eu teria aqui uma corrente equivalente dada pela soma dessas duas. E aqui nós temos o modelo esquemático. Olha só, eu tenho aqui nós. Eu tenho um pontinho A e o pontinho B que representam os meus nós. Então, tem a existência de nó, está associado em paralelo. E lembra lá da associação de resistores, que quando eles estavam associados em paralelo, a tensão era a mesma? Aqui a nossa força eletromotriz ela é a mesma em todo o circuito. Então, generalizando, para associação em paralelo, a minha força eletromotriz é equivalente, ela é a mesma que eu tenho em cada um deles. Nunca vai variar. E a minha resistência interna equivalente, basta eu pegar o valor indicado por uma resistência interna e dividir pela quantidade de geradores. E uma associação mista, assim como o próprio nome já sugere, é aquela que eu combino geradores em série e em paralelo. E o gerador equivalente será obtido calculando-se passo a passo as forças eletromotrizes e as resistências internas das associações em série e em paralelo, e transformando a associação até obter um único gerador, que é o equivalente dessa associação mista. Vamos resolver esse exemplo agora para ficar mais tranquilinho. Todos os geradores mostrados na figura a seguir são idênticos, têm a força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,3 ohms. Determine o gerador equivalente da associação. Então, o primeiro passo é determinar o gerador equivalente das associações em série de cada ramo que liga os nós A e B. Porque se a gente analisar esse meu gerador aqui com esse outro gerador aqui, eles não têm nós entre eles. Logo, posso afirmar que eles estão em série. Ok? E se eles estão em série, como que é dado a resistência interna equivalente? Ela é dada pela soma. Então, como cada um deles tem resistência interna de 0,3 ohms, eu posso colocar que a minha resistência equivalente desse trecho vai ser igual a 0,6 ohms, porque eu fiz a soma. E a minha FEM equivalente, basta eu pegar o valor nominal de uma dessas FEM e multiplicar pela quantidade que eu tenho. Cada uma delas vale 1,5. Como aqui eu tenho dois geradores, vai ser 2 vezes 1,5 volts. Encontro a minha FEM equivalente igual a 3 volts. Observe que aqui, esses dois geradores eles também estão associados em série, porque não tem nenhum nó entre eles. E como são idênticos e eu tenho a mesma quantidade,
Aqui eu também terei uma resistência interna equivalente igual a 0,6 ohms. E eu também terei uma força eletromotriz equivalente igual a 3 volts. E o mesmo ocorre para esses dois aqui do meio também. Ó. Eles não têm nenhum nó entre eles. Se eles não têm nenhum nó entre eles, eu também sei que esses dois estão associados em série. Logo, a resistência interna equivalente também será 0,6, porque eu tenho 2, né? E a minha força eletromotriz equivalente será igual a 3 volts. E essa parte equivalente, essa parte equivalente e essa parte equivalente, agora eles formam uma associação em paralelo. Por que que isso é verdade? Porque aqui entre eles eu tenho a existência de um nó e aqui eu tenho um outro nó. Então agora a gente tem que determinar o gerador equivalente dessa associação em paralelo. A força eletromotriz equivalente da associação em paralelo é a mesma. Então, essa aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, é a mesma. Então, não tem nem continha, basta copiar. É 3 volts, pronto. E a nossa resistência interna equivalente, eu tenho que pegar o valor nominal da resistência, já que eles são idênticos, e dividir pela quantidade de geradores. Então, a minha resistência equivalente ela será igual à resistência informada, que é de 0,6, dividido pela quantidade de geradores. Apesar de no total eu ter 6, eu estou considerando o equivalente. Então, aqui é 1 equivalente, 2 equivalente, 3 equivalentes. Então, eu divido aqui por 3. Então, a minha resistência interna equivalente será igual a 0,2 ohms. E aqui nós finalizamos a nossa explanação teórica a respeito da associação de geradores elétricos.